Seu Joaquim, o senhor disse aí que antigamente, no Antigo Testamento, Deus guiava o seu povo pelos profetas. Isso está Sim, certo. E que agora ele guia pela sua palavra. O sim, senhor está falando da Bíblia? É a Bíblia que é a sim, palavra de Deus? sim. O senhor pode nos mostrar aí na Bíblia o capítulo e o versículo onde diz isso que o senhor acabou de dizer? Que Deus hoje guia as pessoas pela Bíblia? Eu quero lhe perguntar uma coisa. Quando Deus foi libertar o povo de Israel do Egito, ele enviou um livro ou ele enviou um profeta chamado Moisés? Ele enviou um homem chamado Moisés, o Um libertador, profeta? que O é um senhor não tipo está de de acordo Cristo. que Moisés era um profeta? Sim, plenamente. Sim, um profeta. Quando Moisés morreu lá no deserto, Deus deu para eles livros para eles seguir ou deu a eles um profeta chamado Josué? Deu um profeta, deu um homem lá, Certo. Quando Deus falava com o um povo de líder. Israel para eles não serem deportados, deu a eles um livro ou um profeta chamado Jeremias? Deu líderes, profetas. Não, deu um profeta sobre a Babilônia, Profetas. Jeremias, um profeta lá. Profetas, Agora, profetas. quando foi cumprir as profecias, por exemplo, de Malaquias capítulo 3 e de Isaías 40, versículo 3, que era preparar o caminho do Senhor, Deus enviou-lhes um livro ou um profeta? Chamado João Batista. Profetas. Quando Deus veio redimir a humanidade, ele enviou o quê? Não foi um profeta chamado Jesus de Nazaré? Sim. Para salvar as nações, os gentios, para que a salvação chegasse aos gentios, Deus enviou-lhes um livro ou ele enviou um profeta chamado Paulo? Enviou um profeta chamado Paulo, o apóstolo, João Apóstolo. Mas agora há pouco o senhor disse que João Batista era o último profeta. E para derrubar o catolicismo, para derrubar a Igreja Católica, em 1520, em 1385, Deus enviou John Wycliffe. Em 1415, Deus enviou John Hus. Em 1520, Deus enviou um profeta chamado Martinho Lutero. E hoje o senhor só é batista graças ao profeta Martinho Lutero que derrubou a Igreja Católica em 1520. Agora, em cada tempo, Deus enviou um profeta. Mas hoje o senhor está aqui para dizer que a humanidade não precisa de um profeta. Muito bem, vamos lá. Em primeiro lugar, Deltamar, você precisa saber o que é um profeta, tá? Tanto no Antigo Testamento como no Velho Testamento. Então, no Antigo Testamento, a gente tem a palavra hebraica, nabi, né, que seria o quê? O que significa nabi? O que significa profeta no Velho Testamento? Porta-voz, orador. Tá? No Novo Testamento você tem do grego profetes, que significa o quê? Então, nos escritos gregos, significa um intérprete de oráculos ou de outras coisas ocultas. Então, nós podemos afirmar, né, isso inclusive quem está lá no léxico de Strongs, etc., tá bom? Alguém que é movido pelo Espírito de Deus e, por isso, seu instrumento, né, ou porta-voz, declara aos homens que recebeu por inspiração especial aquilo que concerne eventos futuros, em particular tudo que se relaciona com a causa do reino de Deus e a salvação, tá? E aí a gente tem dois tipos de profeta. A Bíblia fala então de duas classes de profeta, tanto no Novo Testamento como também no Antigo Testamento. Então você tem os literários. Quem são esses profetas literários? São aqueles que escreveram os livros da Bíblia. Moisés, Isaías, Oséias, Jeremias, Paulo, João, Lucas, etc. Tá? E aí você tem os não literais. Quem são esses? No Antigo Testamento, você tem Elias, Eliseu, Natã, etc. No Novo Testamento, eles não escreveram nada inspirados pelo Espírito Santo. Eles não traziam novas revelações, mas eram usados por Deus para fazer o povo voltar à palavra dos profetas literais. Por exemplo, Atos capítulo 15, verso 32. Então, Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Então, Atos capítulo 13, verso 1, a gente vê que havia lá em Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácios de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, conforme está lá em Atos 21, 10, demorando, então, alguns dias ali, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Então, você tem, lembrando novamente, você tem profetas literários e você tem profetas não literários. É bom você marcar isso aí, tá? Então, os literários, esses profetas,
eles lançaram as bases da nossa fé. Eles escreveram os livros do Antigo e os livros do Novo Testamento. Em Efésios capítulo 2, verso 20, está lá, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Lá no livro de Efésios capítulo 3, verso 5, então o que a gente tem ali? Nós temos em Efésios 3:5, a qual outras gerações não foi dada a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Você tem lá 2 Pedro, capítulo 3, verso 2. Tá? As palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como os mandamentos do Senhor. E é interessante porque Romanos, capítulo 1, verso 2, mostra lá qual foi Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Falando aí de quem? De Jesus Cristo. Então, Atos 24:14, porém, confesso-te, segundo o caminho que chamam seita, assim eu sirvo o Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Então, Ágabo, como você citou, eu diria o único profeta não literário do Novo Testamento, e ele é citado aí o conteúdo da sua profecia. Então, suas profecias, como a profecia de Ágabo, não era doutrinária. Então, era um profeta não literário, tá? E aí você vai ver, existe ainda profetas hoje? Bom, e apóstolos? Lá, Efésios 4:11, né? E aí a gente vê que os objetivos não foram alcançados. Por quê? Nós não chegamos todos à unidade da fé. Nós não chegamos todos ao pleno conhecimento de Deus. Nós não chegamos todos à perfeita varonilidade do caráter cristão. Então, o objetivo dos profetas que foi dado lá no Novo Testamento, com o dom da profecia, era para aperfeiçoamento dos santos. Interessante, né? Porque a gente tem Atos 15, verso, se eu não me engano, 32, Judas e Silas sendo chamado lá de profeta, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Então eu posso resumir que existem apenas profetas não literários. Por quê? Porque os literários são aqueles que doutrinaram a igreja por meio dos seus livros, que compuseram a Bíblia Sagrada. Então o Novo Testamento mostra também duas classes de apóstolos, os não literários e os literários. Então foram os apóstolos, esses não literários, foram apóstolos que não escreveram livros. Os literários foram aqueles que escreveram os livros. Agora, será que Deus guia seu povo com novas revelações, Deltamar? Não, com toda certeza não. No aspecto doutrinário, Deus já guiou seu povo por profetas e agora Deus nos guia por intermédio da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Por meio de quem? Por meio do Espírito Santo, porque a palavra já foi revelada na sua plenitude. É só voltar lá para os dois tipos de profeta. Então, João, capítulo 16, verso 13, diz: mas quando vier quem? O Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não está dizendo aqui, quando vier cá com Filipe, ele vos guiará em toda a verdade. Não, está falando do Espírito Santo, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de ver. Agora, Romanos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da cidade de Roma, no capítulo 8, verso 14, ele diz, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aí a Bíblia vai dizer, inúmeros textos da Bíblia, Gálatas 5, 1 João 2,20, né, que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, não por Cacô Felipe. E falta 25 minutos aqui no meu, segundos, 25 segundos. Então, a gente pode provar e julgar o que diz os profetas? Sim, sim, os profetas devem ser julgados pela Bíblia. Então, tratando-se de profetas, a Bíblia diz, falem 2 ou 3 e os demais julguem. E a Bíblia diz para a gente não dar crédito a todos os espíritos, mas devemos provar os espíritos. Terminou aqui o meu tempo. Ok. Então, apóstolo Deltamar, eu vou marcar aqui 5 minutos para a sua tréplica. Só um momento. É 5 minutos que ele tem agora? Ó, tá zerado. Cronômetro, eu vou marcar aqui. Tempo. Ok. Senhor Joaquim,
O senhor disse aí que antigamente, no Antigo Testamento, Deus guiava o seu povo pelos profetas. Isso está certo. E que agora ele guia pela sua palavra. O senhor está falando da Bíblia? É a Bíblia que é a palavra de Deus? Sim. O senhor pode nos mostrar aí na Bíblia o capítulo e o versículo onde diz isso que o senhor acabou de dizer? Que Deus hoje guia as pessoas pela Bíblia? Jesus disse, examine as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Que Escrituras são essas? Senhor Joaquim, o senhor está lendo errado. O senhor não pode me atrapalhar assim. Eu pedi. O senhor pode mostrar na Bíblia onde é que está escrito que agora Deus guia o seu povo pela Bíblia? Esse versículo o senhor tem? Esse capítulo o senhor tem? Sim ou não? Tenho sim. Diga para nós onde é que está. Romanos, capítulo 1, verso 2, por exemplo. O que diz lá em Romanos? Deus, outrora, tinha prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. É nas Sagradas Escrituras que ele falaria com o seu povo. Não, o versículo onde diz que hoje Deus guia o seu povo pela Bíblia. Olha, o próprio apóstolo Paulo, em Atos, capítulo 24, verso 14, ele disse, porém, confesso-te que segundo o caminho que chamam seita, assim sirva ao Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que sejam de acordo com a lei. O senhor havia confirmado agora há pouco? Não, o senhor não pode tomar o meu tempo. O senhor tem que ser direto na resposta. Eu queria pedir ao irmão Sebastião que orientasse o senhor Joaquim. É resposta direta. Mas vamos lá, senhor Joaquim. Sebastião, ele está pedindo, eu estou respondendo. O senhor disse que Paulo era um profeta. O senhor confirmou agora há pouco que Paulo era um profeta. E as escrituras que o senhor está citando é as palavras de Paulo. São escrituras de Paulo. Aquilo não estava na Bíblia dos judeus. Não estava na Tanakh. Eram as palavras de Paulo. Então quer dizer que lá no tempo de Paulo, Deus guiava o seu povo por meio das escrituras que Paulo escrevia. Não é isso? Não era Paulo? O senhor disse aí muito bem que profeta é porta-voz. Não é porta-voz de Bíblia. Não existe porta-voz de livro. O senhor tem uma biblioteca atrás do senhor. Eu lhe pergunto, existe porta-voz de livro? O senhor sabe que não existe, não é? Não. O senhor não vai me atrapalhar. Não. O senhor está perguntando, então não pergunta. Mas o senhor tem que responder de forma direta. Eu lhe perguntei, existe porta-voz de livro? Responda sim ou não e pronto, eu vou para frente. Ué, se Deus não fala por intermédio da sua palavra... Senhor Joaquim, existe porta-voz de livro? Responda a minha questão. José Smith, por intermédio, então, Ele está falando outra coisa. Ele está com medo de responder. Então, vou responder para o senhor Joaquim. Porta-voz é de um homem. E, neste caso, o profeta é porta-voz de uma divindade, é porta-voz de Deus. O presidente da República tem o seu porta-voz, mas não existe porta-voz de livro. Ninguém pode ser porta-voz de Bíblia. Isso é uma loucura, é uma imaginação, é um abuso de linguagem, é um delírio aprendido nas escolas pastorais e ensinado nas igrejas, que são portas para o inferno. Paulo era porta-voz de Deus, Paulo era o profeta. Depois de Paulo, Irineu de Lyon era o porta-voz de Deus. Em 1385, John Wycliffe, que foi morto pela Igreja Católica, era o porta-voz de Deus. Martinho Lutero, em 1520, o porta-voz de Deus. Eu pedi o versículo onde diz que agora temos que seguir a Bíblia. O senhor não pode dar os textos que o senhor citou, Romanos e outros aí, foi Paulo quem escreveu. Mas quero lhe fazer uma outra pergunta aqui. Lá na igreja, Ágape, Batista, as mulheres pregam lá no púlpito, senhor Joaquim? Com toda certeza. Com toda certeza. Mas no começo do debate, o senhor disse que Cacau Felipe é um falso profeta e um herege, e a sua mensagem é uma seita. Sendo que a Bíblia que o senhor tem nas mãos, eu penso que o senhor estava lendo aí um texto. Eu pensei que o senhor vinha para cá para debater os argumentos. O senhor está lendo aí um texto. O senhor estava lendo um texto aí. O senhor trouxe tudo pronto para ler. Mas vamos lá. O senhor estava lendo o estudo que o senhor fez. O senhor está lendo aí. Todo mundo sabe que o senhor está lendo. Mas vamos lá. A Bíblia que o senhor carrega diz, na primeira carta de Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 34, que as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar. Se quiser aprender alguma coisa, interrogue em casa os seus próprios maridos, porque é vergonhoso que uma mulher fale na igreja. Paulo pergunta, porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou ela veio somente para vós? Se há entre vós alguém que se julga ser profeta espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são o quê? Mandamentos do Senhor. Uma mulher não ensinar na igreja. Agora, senhor Joaquim, diante disso, quem é o herege?
É o profeta Cacau Felipe ou são os pastores batistas, evangélicos e assim por diante? Que notre vie soit sainte, car Dieu lui-même est saint. Il nous a envoyé sa parole est sainte au travers de son prophète saint. Vivons la sainteté. Vivons la sainteté. Que notre vie soit sainte, car Dieu lui-même est saint. Il nous a envoyé sa parole est sainte au travers de son prophète saint.